Apresenta-se agora a determinação dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores, utilizando o equilíbrio na secção à esquerda ou o equilíbrio na secção à direita. Para tal, vai considerar-se um exemplo muito simples, o exemplo de uma viga simplesmente apoiada com um carregamento a meio vão. Independentemente da técnica utilizada ser o equilíbrio na secção à esquerda ou à direita, primeiro há que obter as reações de apoio da viga. Assim, esboça-se, primeiro, o diagrama de corpo livre. Marca-se então o ponto A e o ponto C, sendo que em A temos a reação segundo X e segundo Y, e em C apenas uma reação vertical. No ponto B, temos então aplicado a carga P, sendo que esta se encontra a meio vão. Para obter reações, temos então que estabelecer as equações de equilíbrio. Que neste caso são o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos num ponto qualquer, que vamos escolher como o ponto A, pois é o ponto que contém mais incógnitas, também igual a zero. Começamos então pelo somatório das forças. Reação em A, vetor, mais reação em C, vetor, mais a força P, igual a zero. O que dá então origem a RAX, RAY, 0, mais 0, RCY, mais 0, menos P, 0, igual a 0. Pois bem, temos então duas equações linearmente independentes que são aqui marcadas. De seguida, podemos então estabelecer o somatório dos momentos no ponto A. O somatório dos momentos no ponto A é igual a zero. E vamos a fazer, em termos escalares, só segundo Z. Verificamos então que menos L sobre 2 vezes P mais L vezes reação vertical em C é igual a zero. Estabelecendo então estas três equações, temos acesso então à solução. A reação em A segundo x é igual a zero. Reação em A segundo y dá naturalmente P sobre 2. E reação em C segundo y também dá P sobre 2. Portanto, esta é a solução do nosso problema. De modo a avançar para o traçado então dos diagramas de esforços transversos e momentos fletores, primeiro há que reproduzir novamente a nossa viga, mas agora com os esforços calculados. Colocamos então a força P e, no lugar das reações como incógnitas, colocamos o valor obtido. Portanto, P sobre 2 e P sobre 2. Nesta direção deu zero, não é colocado. Estes comprimentos são L sobre 2 e este é L sobre 2. E colocamos então aqui os pontos das várias secções intermédias. Para calcular então o diagrama de esforços transversos e momentos fletores, temos que respeitar a convenção de sinais.
Neste caso, eu sei que se estiver a olhar para uma face à esquerda, que é uma face da direita, a convenção de sinais manda-me considerar estes os sentidos convencionados como positivos. O meu problema arranca com a incógnita com este sentido que aqui está indicado. Caso esteja a ver a face do lado direito, então estes são os sentidos convencionados como positivos. Independentemente de utilizarmos o equilíbrio da secção à esquerda ou à direita, antes de mais nada, temos que perceber quantos segmentos é que nós temos na nossa viga. E para identificar os segmentos, verificamos então entre que pontos não há perturbação, quer de força, quer de reação, quer de momento. Note-se que no ponto A, o que nós temos é uma carga vertical P sobre 2. E nada mais ocorre entre A e B, até que em B ocorre uma carga vertical descendente P. E mais nada ocorre entre B e C, até que em C ocorre uma carga vertical P sobre 2 ascendente. E então, os segmentos envolvidos são dois. É o que vai de A a B e depois de B a C. Portanto, neste caso, temos dois segmentos. Vamos então agora utilizar o equilíbrio da secção à direita para resolver o nosso problema. Portanto, será este o processo de resolução. A secção à direita. Pois bem, vamos então olhar para o nosso problema e temos então dois segmentos AB e BC e vamos então selecionar secções entre A e B. E B e C. Esta será a secção S1 e esta será a secção S2. Note-se que cada secção irá ter o seu próprio X. Este será X1 e agora o X2 inicia a partir do ponto B até atingirmos a secção S2. De seguida, o que vamos fazer é isolar cada uma das secções e dos correspondentes segmentos. E então, para o segmento entre A e B, estamos a trabalhar então com a secção S1. O que nós vamos fazer é representar então a face em A até chegar à secção S1. E na secção S1 colocamos os sentidos convencionados pela resistência dos materiais, que são as nossas incógnitas. O V, o esforço axial e o momento fletor. Esta é a secção S1. E no ponto A, colocamos então P sobre 2. Note-se que a distância que vai entre o ponto A e a secção S1 é x1. Podemos então estabelecer as equações de equilíbrio. Portanto, somatório das forças segundo x igual a 0, somatório das forças segundo y igual a 0 e o somatório dos momentos no ponto S1 segundo z igual a 0. Note-se que para estabelecer as equações de equilíbrio temos que recorrer aos sentidos convencionados como positivos dos eixos cartesianos. Portanto, tudo que for para a direita segundo x é positivo, tudo que for para cima segundo y é positivo e tudo que rodar contrário ao ponteiro do relógio é também positivo. Então, segundo x, o que nós temos é n é igual a 0. Segundo y, temos p sobre 2 menos v é igual a 0. E por fim, o somatório dos momentos no ponto S1 dá menos x1, que é o braço, p sobre 2, e agora aparece-nos o momento fletor como incógnita.
Cada um destes esforços pode ser então escrito em função do x1. Por exemplo, o esforço axial em função de x1 é igual a 0. O esforço transverso em função de x1 é igual a P sobre 2, é constante. E o momento fletor em função de x1 é igual a P sobre 2 x1. Convém que para cada uma destas expressões calculemos os seus extremos, ou seja, para quando x1 é igual a 0, estamos no ponto A, e quando x1 é igual a L sobre 2, estaremos então no ponto B. Note-se que o n, quando x1 é igual a 0, é 0. E quando x1 é igual a L sobre 2, também é igual a 0, pois é constante. Isto ocorre também para o esforço transverso. Quando x1 é igual a 0, é P sobre 2. E quando x1 é igual a L sobre 2, é igual ao mesmo P sobre 2. Nos momentos, já há variação em função do x1. Note-se que nos momentos já temos quando x1 é igual a 0, dá 0. Mas quando x1 é igual a L sobre 2, é igual a PL sobre 4. Bem, estamos em condição agora de passar para o troço, para o segmento que vai de B a C. Vamos então calcular a secção à direita, S2. Bem, o BC, na verdade, vai entre A, B a C, pois é a viga toda até atingirmos a secção S2. Esta será a secção S2, este será o nosso ponto B, e no ponto B está aplicada a carga P. E este é o ponto A, onde está, então, o P sobre 2. Em termos de dimensões, eu sei que entre A e B vai L sobre 2, e entre B e a secção S2 vai, então, o nosso x2, tal e qual como indicado no início, entre B e a secção S2. Na secção S2, volto a respeitar, então, a convenção da resistência dos materiais para colocar os meus esforços como incógnitas. Escrevo, então, novamente, para esta secção, as equações de equilíbrio. Note-se que o somatório das forças segundo x volta-nos a dar que o esforço axial é 0, o que significa que n em função de x2 é 0, o que me vai dar que n, quando x2 é igual a 0, é nulo, e quando n, x2 igual a L sobre 2, também é nulo. E o esforço transverso? Bem, para fazer o esforço transverso, faço então o somatório das forças segundo o y igual a 0, o que me dá P sobre 2 menos P menos o esforço transverso igual a 0. Fico então com acesso à expressão V de x2, pois é função de x2, é igual a menos P sobre 2. Note-se que, se fizer V quando x2 é igual a 0, irá dar rigorosamente igual para V x2 é igual a L sobre 2, o que é menos P sobre 2. Volto a repetir que nós temos que calcular sempre para os extremos. Os extremos são quando o x2 é igual a 0, até que chega finalmente à secção C, e aí percorremos a distância de L sobre 2. No caso anterior, também começamos com x1 igual a 0 e percorremos a distância toda até chegar ao ponto B, portanto percorremos L sobre 2. Estes sim são os extremos das expressões. Por fim, podemos então agora fazer o somatório dos momentos na secção S1
só segundo Z. E fico então com o braço que vai intersecção S2 e o ponto A, e esse braço é L sobre 2 mais x2. Negativo, pois provoca o momento com o sentido contrário ao ponteiro do relógio. No sentido do ponteiro do relógio, perdão. E então ficaremos com isto vezes P sobre 2. De seguida, o braço é positivo, x2, pois a força P provoca o momento de rotação no sentido contrário ao ponteiro do relógio. E, por fim, aparece-nos o momento fletor igual a zero. Bem, neste caso, a expressão é um pouco mais extensa e dará, então, que o momento fletor, segundo x2, é igual a P sobre 2, L sobre 2, menos x2. Também aqui iremos ter acesso, então, aos extremos. O momento quando x2 é igual a 0 é igual, note-se, a PL sobre 4. E o momento quando x2 é igual a L sobre 2 é igual a 0. Mais uma vez, foram estas expressões contínuas que me deram origem aos extremos. E serão estas expressões contínuas que eu vou representar no diagrama de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Vou então traçar o diagrama de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Para tal, tenho que recorrer novamente ao segmento e volto a representá-lo. Os dois segmentos, a viga completa, volta a ser representada. Note-se que a viga completa é constituída pelo ponto A até ao ponto C, passando no ponto B, onde está aplicada a força P. Mas, aqui temos aplicada a força P sobre 2, tal e qual como aqui. E as dimensões são as seguintes. L sobre 2, L sobre 2. De seguida, faço alongar estas linhas a passar pelos pontos notáveis da nossa viga, portanto, os pontos que definem os segmentos, para poder representar os vários diagramas de esforços. Portanto, vamos começar pelo diagrama de esforços axiais, que é o mais simples neste caso. Note-se que entre a secção A e B, ele inicia em 0 e termina em 0, portanto, 0. E na secção entre B e C, inicia em 0 e termina em 0, portanto, 0. O diagrama de esforços axiais está representado, em que NX representa a sua expressão e o parênteses reto contém, então, as dimensões da nossa variável, portanto, é em newtons. De seguida, marco o diagrama de esforços transversos, que também vem em newtons. Note-se que aqui tem que olhar novamente para os extremos. No segmento entre A e B, verifico quando x igual a 0, tenho P sobre 2. E quando x igual a L sobre 2, também tenho P sobre 2. Por conseguinte, mantém-se constante. P sobre 2. De seguida, olho para o segmento entre B e C e logo para x2 igual a 0 dá-se um salto para menos P sobre 2. Portanto, ficaremos aqui. E esse valor mantém-se constante até ao fim da viga. Até ao ponto C. Pois quando x2 igual a L sobre 2, mantemos o P sobre 2 negativo. Por fim, vamos passar aos momentos. Para o diagrama de momentos, também dependente de x, e querei colocar aqui newtons metro, pois são as unidades, o que acontece é que entre x1 igual a 0 dá momento 0
E para x1 igual a L sobre 2, o meio da viga, temos o momento PL sobre 4. E cresce linearmente. Este momento será o nosso momento máximo e é igual a PL sobre 4, que foi o valor aqui obtido. Pois bem, passo agora para o segmento entre B e C e estamos agora perante a coordenada x2. E iniciamos quando x2 igual a 0 em PL sobre 4, portanto neste local PL sobre 4, e depois vamos para 0 até este valor. Note-se que o x1 vai entre este ponto A e é válido até chegarmos a B, pois em B iniciamos com o x2 até chegarmos ao ponto C. Bem, desta maneira, com a representação dos diagramas de momentos e esforços transversos e esforços axiais, posso saber em qualquer secção da viga, a qualquer altura, qual então os esforços associados. Por exemplo, para esta secção S3, poderia saber que tem um esforço axial nulo, um esforço transverso de P sobre 2 e o momento fletor do valor que aqui se instalar. Esta é a utilidade dos diagramas de momentos fletores, esforços transversos e esforços axiais, é, de facto, sabermos para qualquer ponto da nossa viga, a partir deste momento, pois já temos as equações descritas de forma contínua, para sabermos em qualquer ponto, então, os esforços instalados no seu interior. Vai agora utilizar-se o equilíbrio na secção à esquerda. Antes de iniciarmos, então, a demonstração, note-se que é preciso fazer, então, aqui uma pequena introdução aos eixos. O sistema de eixos é constituído, então, por x e y, sendo que o z está perpendicular à folha e é positivo neste sentido as rotações. Portanto, estes são os sentidos considerados como positivos. Se rodarmos os eixos lentamente, portanto, se rodasse um pouco o x para aqui e o y, mantendo sempre em torno do eixo dos z's a rotação, até que chegasse a esta posição, por exemplo, note-se que estou sempre a garantir a posição relativa entre eixos. Continuando então a rodar mais um pouco, chego finalmente a esta posição relativa. Se olhar novamente então para o plano, verifico que quando tenho o x neste sentido, o y deverá ser obrigatoriamente para baixo. E este continua a ser o sentido dos momentos. Portanto, este continua a ser o sentido considerado como positivo. Isto é relevante agora quando quiser fazer a resolução utilizando o equilíbrio na secção à esquerda. Após esta introdução em relação aos eixos, podemos então começar a nossa resolução. Vamos considerar na mesma duas secções, a secção S1 e a secção S2. Porém, agora, os eixos serão estes. Portanto, este será o nosso x2 e este será o nosso x1. O x2 irá partir do ponto C até a secção S2 e o x1 irá partir do ponto B até a secção S1. Continuamos a ter os segmentos AB e os segmentos BC. Vamos começar então pela secção C. Portanto, vamos começar pelo segmento CB, portanto, pela secção S2. E então, o corte da secção S2 será este. Aqui teremos a secção S2. Aqui teremos C. E aqui P sobre 2.
A distância que vai de C à secção S2 será o nosso x2. Em relação à convenção de sinais, verificamos que quando estamos com a secção à esquerda, temos o esforço transverso para cima, o momento defletor neste sentido e o esforço axial, como está representado. Pois bem, não posso esquecer agora que quando escrever as equações de equilíbrio, tenho que respeitar estes sentidos. Tal e qual como na demonstração anteriormente. Somatório das forças segundo x igual a 0, ficaremos então com, note-se, n igual a 0. Somatório das forças segundo y igual a 0. Temos que ter agora o cuidado que todas as setas que estão a apontar para cima, na verdade, são negativas. Por conseguinte, teremos menos v menos p sobre 2 igual a 0. O que dará então o esforço transverso é igual a menos p sobre 2. E este será então o x2. No que respeita aos momentos, note-se que teremos então o somatório dos momentos na secção S2 igual a 0. O que nos permitirá escrever menos o momento fletor e agora mais x2, que é o braço, p sobre 2. E então teremos o momento quando x em função de x2 é igual a P2 x2. E o esforço axial é igual a 0. Mais uma vez, como no exercício anterior, temos que verificar o que acontece nos extremos. Então, quando x igual a 0, estaremos então na secção C, é 0. E quando x2 é igual ao comprimento máximo que ela possa tomar, a secção entre C e B, que é L sobre 2, também é 0. No que respeita ao esforço transverso, podemos então ver que V quando x2 é igual a 0, dá igual a menos P sobre 2. E quando x2 é igual a L sobre 2, temos então menos P meios. No que respeita ao momento fletor, verifica-se que quando x2 é igual a 0, o momento é nulo. Mas quando x2 é igual a L sobre 2, temos então o P, L, sobre 4. Podemos agora passar para a segunda secção. Que neste caso será a nossa secção SU. Neste caso, então, teremos a viga completa até ao ponto B, desde C, e mais um bocadinho até S1. E neste local, então, porque é a secção à esquerda, vamos colocar os esforços desconhecidos com o sentido convencionado na resistência dos materiais. A partir de agora, para esta secção, o nosso x inicia em B e sabemos que o comprimento entre B e C é L sobre 2. Em C temos então a força de reação P sobre 2 e em B temos P. Mais uma vez, quando estiver a escrever as equações de equilíbrio, tenho de ter em consideração que o x é para a esquerda, o y é para baixo e o momento conserva a sua rotação para os sentidos positivos. Faço então o somatório das forças segundo x igual a 0 e isso permite-me obter que, mais uma vez, n é igual a 0. De seguida, as forças segundo y igual a 0 permite-me obter que
menos V mais P menos P sobre 2 igual a 0. E o somatório dos momentos no ponto S1 igual a 0, então, permite-me obter a expressão. O braço que vai de S1 a C é x1 mais L2. L sobre 2 vezes P sobre 2. E isto provoca um momento que é positivo. E depois temos a força P, que provoca um momento negativo, cujo braço é x1. A tudo isto, tenho então que subtrair o momento defletor, pois tem o sentido contrário ao convencionado como positivo. Bem, neste caso, estarei agora em condições de escrever as equações. Por exemplo, o nx1 é igual a 0, o que me permite obter que n quando x1 é igual a 0, é igual a 0. E quando x1 é igual a L sobre 2, L sobre 2 é a distância que vai entre B e A, também é igual a 0. No que respeita ao esforço transverso, obtenho então esta equação dependente de x1. Ficamos com V de x1 é igual a P menos P sobre 2, o que dá menos P sobre 2. Fazendo então o esforço transverso, quando x1 igual a 0, obtemos P sobre 2. E quando x1 é igual a L sobre 2, obtemos P sobre 2. No que respeita às expressões que se obtêm para o diagrama de momentos, a expressão obtida é o momento, dependendo da x1, em função de x1, é P sobre 2, L sobre 2, menos x1. Isto permite-me obter que quando x1 é igual a 0, portanto estamos na secção C, vou aqui fazer essa nota, portanto, da secção B, portanto, isto aqui é a secção C, okay? E eu tenho então PL sobre 4. E quando o momento é lido quando x1 igual a L sobre 2, estaremos neste caso na secção A, isto dá 0. Por conseguinte, podemos agora traçar o diagrama de momentos, fletores, esforços transversos e esforços axiais. Começamos então, mais uma vez, por representar novamente a nossa viga. Portanto, ponto A até o ponto C, passando pelo ponto B. Esta força é P, P sobre 2, P sobre 2, e estas distâncias L sobre 2, L sobre 2. Temos então a viga caracterizada no que respeita às forças envolvidas. Podemos agora começar por esboçar, tal e qual como anteriormente, as linhas perpendiculares à viga das várias secções. Fazemos então o primeiro, que é o esforço axial. E o esforço axial entre a secção C, quando x2 igual a 0, e a secção C, quando x2 igual a 0, portanto, esta que aqui está a 0. Até a secção B, que é quando x2 é igual a L sobre 2, que é este que aqui está, temos sempre o valor de 0.
Depois, ao passar para o troço, para a secção, para o segmento entre B e A, quando x2 x1 é igual a 0, estaremos neste local. Não nos podemos esquecer que o x2 é neste sentido, tal e qual como o x1 só inicia em B e é neste sentido. Quando x1 é igual a 0, teremos novamente 0. E quando x1 é igual a L sobre 2, estaremos na secção A e dá 0 também. Portanto, o diagrama de esforços axiais, que vem em newtons, todo ele é nulo. No que respeita ao esforço transverso, verifica-se que quando x2 é igual a 0, portanto estamos na secção C, temos o valor de menos P sobre 2. Portanto, menos P sobre 2. Este irá ser o nosso diagrama de esforço transverso. Também ele virá em newtons. E depois, quando chegamos à secção B, quando x2 é igual a L sobre 2, temos então o valor, outra vez, de menos P sobre 2. Portanto, é uma linha reta. Negativo. Até à secção B. De seguida, passamos para o segmento entre B e A. E vemos que quando x1 é igual a 0, portanto estamos em B, temos o valor agora de P sobre 2. P sobre 2 é nesta posição. É com esta altura. E de seguida, verificamos quando x1 é igual a L sobre 2, portanto estamos na secção A, voltamos a ter P sobre 2. Portanto, mantemos constante o esforço transverso, mas desta feita, positivo. Está traçado o diagrama de esforços transversos. Vamos agora passar ao diagrama de momentos fletores. Começamos então, primeiro, pelo segmento CB. E no segmento CB, quando x2 é igual a 0, estamos novamente no ponto C, temos o momento fletor nulo. E quando x2 é igual a L sobre 2, portanto, secção B, ele variou de forma linear, vê-se pela expressão, até PL sobre 4. Portanto, este valor que aqui está é PL sobre 4. E positivo. Portanto, isto é 0, e este será o nosso diagrama de momentos fletores, que será newtons metro, por exemplo. De seguida, verifico o que acontece na outra secção. Portanto, no segmento entre B e A. E no segmento entre B e A, quando o x1 é igual a 0, que é este caso, estaremos então na secção B. E ele dá PL sobre 4 igual. Mantemos o valor. E quando x1 é igual a L sobre 2, estaremos então na secção A. Temos o diagrama de momentos a variar então até 0, que é este valor. E então fica traçado o nosso diagrama de esforços axiais, esforços transversos e momentos fletores. Não interessa qual é que é o processo de resolução, se é recorrendo ao equilíbrio da secção à esquerda ou na secção à direita, o resultado final é o mesmo. Temos apenas que ter cuidado na representação do momento fletor, esforço transverso e esforço axial na respectiva secção, respeitando sempre a convenção de sinais de resistência dos materiais.